Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Salmos, número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a rolinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Sentai pelo momento, irmãos, por favor. O verso 5, ele diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. O juízo não é o juízo final, não é o trono branco. O juízo é agora. O juízo de Deus, da palavra, o qual nós estamos passando. O julgamento, sendo julgado agora pelo nosso Supremo, que é Cristo, a própria palavra. Então os ímpios, eles não suportam a correção, eles não suportam ser açoitados, eles não suportam ser advertidos, redarguidos, corrigidos. Nós temos aprendido que quando nós viemos à igreja, aqui, nós não viemos só para adorar, louvar a Deus. Isso aí todo mundo faz. O ímpio faz, o religioso faz. Mas nós viemos para sofrer a correção. Nós viemos para ser posto no lugar correto, no lugar certo. E para podermos sermos ensinados, instruídos, como nós devemos fazer, o que fazer. Certo? Porque, finalmente, ou final de conta, o nosso pastor é a palavra. A palavra é que nos pastoreia. Ela nos corrige. E nós somos ovelha do seu pasto. E como ovelhas, nós somos submissos à palavra.
sujeitos à palavra. Tem uma coisa mais humilde, mais dócil do que uma ovelha. Deixa transparecer que uma ovelha não sabe de nada. Eu estou dizendo, deixa transparecer que uma ovelha não sabe de nada. Mas eu lhes pergunto, você já viu uma ovelha ficar fora do rebanho? Uma ovelha, ela não fica. Se ela ficar, ela dando a berrar. Ela começa a mugir. Ela sente falta do rebanho. Ela é ovelha. Ovelha, ela é formada e feita para viver com ovelha. Você entendeu? E o único pastor de ovelha é Jesus. Ele é o único pastor de ovelha. E mais ninguém. É só ele. Qualquer outro, ele está imitando o pastor de ovelha. Ele está imitando. Então aí surge vários tipos de pastores. Não é mesmo? Aí tem pastor de bode, tem pastor de boi, tem pastor de jumento, tem pastor de cavalo, mas de ovelha é só um. Aleluia. E ele disse, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que vem antes de mim, ele disse, é ladrão e salteador. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela. Então, ele mesmo, vejam bem, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e doutores. Querendo assim a edificação da igreja para o seu ministério, arrebatamento. Agora, um pastor de ovelha, você sabe que quando surgem os pastores de ovelhas, que veio do pastor de ovelha, ele não vai usar outro método, a não ser o cajado do pastor de ovelha. O cajado, ele mostra a forma, a maneira de rebanhar. O cajado, eu lhes pergunto, quando Deus levantou aquelas 12 tribos, com quem ficou o cajado? Não ficou com Rubens, não ficou com Simeão, não ficou com nenhum deles, ficou com Judá. Com Judá ficou o cajado. O cajado ficou com Judá. E nós vamos observar que não importava por nada a não ser Judá. Ainda que não saiu nenhum levita da tribo de Judá. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é da tribo de Judá, que é Jesus, que é o sumo pastor, que tem o verdadeiro cajado. Ele é o cajado. E quando ele levanta os seus pastores, os seus ministros, o quintuplo de Efésio,
Ele dá esse cajado para eles pastorear as suas ovelhas. Então, nenhum pastor tem nenhuma igreja. Nenhum pastor tem ovelha. As ovelhas do sumo pastor. Se há alguma igreja nascida dele, é dele. Agora, ele levanta pastores. Ele, não o homem, ele levanta pastores. Da maneira, da forma, do jeitinho dele. Para ensinar, instruir, exortar, redarguir e corrigir as suas ovelhas, alimentar as suas ovelhas. Então você vai ver que em São João 21, verso 21, ele disse a São Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeirinhos. Não era de Pedro. Ele disse, era dele, meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. O amor, ele é imparcial. O amor divino, ele é imparcial. O amor divino, irmãos, não existe parcialidade. Não pode haver nenhuma introdução de alguma coisa ou de algum intruso entre o amor divino. Não pode haver nenhuma formalidade. Tem que ser uma coisa justa, puro e correto. E isto é a palavra. A única coisa correta é a palavra. Por isso que ele diz, seja minha palavra só a verdade, e cada palavra do homem mentira. Não é mesmo? É ele que a capacita os seus pastores para poder rebanhar as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele sabe o que é o alimento de ovelha. Ele em si mesmo está incluso no meio do rebanho como ovelha. Ele é uma ovelha. Pastor de ovelha é uma ovelha. Não existe nenhum pastor que não é ovelha. Um pastor de ovelha. Não existe nenhum. Você diz, Jesus é ovelha. Jesus é ovelha. Ele veio como ovelha, ele veio como cordeiro. Não é mesmo? Era Jesus. Ele foi levado ao matador como cordeiro mudo. Nem sequer abriu a sua boca diante dos homens. Nunca. Nunca ele reivindicou nenhum direito seu diante dos homens. Ele não abriu a sua boca quando estava sendo julgado, injuriado, caluniado, difamado, chicoteado. Não. Ele sofreu gemendo calado, gemendo por sofrer as nossas dores, tomando sobre si as nossas tentações.
tomando sobre si os nossos sofrimentos, passando por cada tentação que nós mesmos não conseguiríamos passar. Ele passou por tudo, caladinho. Não foi isso? Por isso ele veio como cordeiro, ele veio como ovelha, e ele é o sumo pastor das ovelhas. É ele que nos ensina, é ele que nos instrui como andar, como agir, como cantar, como falar, como trabalhar. É ele que nos alimenta, ele é o nosso pão, ele é a nossa água, ele é a nossa força. Ele é tudo para nós, Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é para você? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. É Jesus. Jesus e Jesus somente. E mais ninguém. Nenhum chamado de Deus procura tomar o lugar de Deus. Não. É Deus que toma o seu lugar. É Ele que toma o seu lugar e te coloca nele, no lugar dele. Correto? Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir a outros. Isto é a vida de ovelha. É a vida de cordeiro. Correto? Aí então é onde você vê que o ímpio não pode subsistir nisto. Ele não é ovelha. Ele não é cordeiro, ele é bode. O ímpio. Então ele não pode suportar nem os pecadores na congregação dos justos. Você sabe que um pecador não é aquele que peca, é aquele que já é um pecado em si. Certo? Ele já é um pecado em si. Agora, você que comete erro, comete falha, crentes peca. Crentes falha. O crente, o verdadeiro crente, ele comete engano, escrúpulo. Mas toda vez que ele comete, ele tem algo ali, tem um cajado para te corrigir, e você submete a correção. É sujeito à correção. Por isso que o apóstolo São João diz: se dizermos que nós não pecamos, mentimos. Mentimos. Somos mentirosos. Mas cada vez que cometemos um pecado, nós sentimos condenado porque pecamos. E corrigimos, nós não esperamos o sol se pôr sobre a nossa cabeça, não.
Tem algo dentro de nós que nos condena. O sumo pastor, ele vive com as suas ovelhas. Ele dorme com elas, come com elas e vive nelas. Aleluia. Amém. O sumo pastor. É para isso que ele vive em mim, é para isso que ele vive em você, é para te condenar. Quando você comete um pecado, comete um erro, ele te condena. E aí quando ele te condena, você acerta. E quando você acerta e faz a sua confissão, ele toma sobre si a sua condenação e dá a você a sua própria graça. O sangue é passado sobre os seus pecados e lhes perdoa todo pecados. E ele joga aquilo no mar do esquecimento, nem mesmo ele lembra mais daquilo. Aleluia! Que coisa boa é ser ovelha do pasto de Jesus. A ovelha, ela não reivindica os seus direitos como Jesus não reivindicou. A ovelha não. É o contrário, a ovelha deixa ser cortada, tecida, tosqueada. Ela gosta que tira tudo dela. Não é mesmo? Os pecadores não suportam essas coisas. Por isso, eles não podem parar na congregação do justo. Não pode. Eles não podem subsistir. Eles não sofrem a correção. Eles não suportam a correção. Eles não obedecem. A palavra não suportar é não obedecer. É não obedecer. É não suportar. São ímpios. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de meu Pai. Ele disse entrar no reino, não é ir à igreja. Ele não falou nada disso. Qualquer um vai numa igreja. Entrar no reino, porque ninguém entra no reino por si mesmo. É Deus que tem que colocar você no reino dele. E ele só coloca aqueles que são predestinados para entrar nesse lugar. Se não for, não entra. Não é mesmo? Então ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de meu Pai, mas somente aqueles que fazem a vontade. A fazer a vontade do Pai que está nos céus é obedecer a sua palavra. Ser submisso a ela. Estes entrarão no meu reino. E naquele dia muitos virão e diriam, Senhor, eu não tenho profetizado em seu nome? Esses são os religiosos. São membros de igreja. Eu não tenho profetizado em seu nome? Eu não tenho feito curas? Eu não tenho operado maravilhas? Eu não tenho pregado? Esses são essas pessoas assim, que têm uma vida manufaturada de crente. Porque o verdadeiro crente é o que tem o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro crente, é o verdadeiro filho. É a verdadeira filha. Mas quem não tem, ou ele está em processo, está lutando para ter, ou está manufaturando, ou fabricando uma vida. Ou está por alguma pretensão, ou tem algum medo do inferno, tem algum medo da grande tribulação, e etc. Mas o verdadeiro cristão não. Ele entra de corpo e alma na palavra. Ele obedece, ele tem prazer. É uma delícia para ele saborear a obediência à palavra. Não é mesmo? Então ele dirá, eu não vos conheci.
obradores e praticadores de iniquidades. Iniquidade é aquilo que você sabe que é certo e faz errado. Isso é iniquidade. Correto? Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Deus nos guarda. Deus nos proteja. E nos dê graça suficiente para superar tudo. Eu não sei o que tem na minha frente, mas Ele sabe tudo. A única coisa que eu sei dizer é isso: Senhor, toma conta do meu caminho. E agradecer pelo um dia que Ele me deu. Agradecer pela luz do dia. Agradecer por uma noite que Ele me protegeu, pelo sono que Ele me deu, pelo descanso. E dizer: Senhor, eu não sei o que o dia me espera, mas o Senhor tem o dia sob o seu controle. E eu entrego nas tuas mãos. Essa é a maneira que faz um verdadeiro filho. Correto? Amém? Muito bem, Deus abençoe. Nós vamos... Sob o som somente crer, por favor. Vamos receber a mensagem dessa manhã. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Leremos as Escrituras. Ela fica na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler esses versos, o verso 18 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 18 e o 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Senhor Jesus, ajude-nos nesta manhã, mais uma porção da sua palavra seja dividido para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Agora, estava pensando, meditando sobre isto. O homem estava separado de Deus, morto no pecado. Como disse o irmão Branham na mensagem de Véu Adentro, ele disse, ele era como uma folha seca, caída da árvore, separado da árvore. Estava morta. E isto tem sucedido com todos. Não tem
nenhuma classificação de pessoas quanto a estas coisas, dizer que sim, que não. Todos estavam, não é mesmo? Separados de Deus por iniquidade, por pecado. Mortos, separados dessa árvore da vida, nós havíamos sido separados pela nossa árvore biológica, a árvore da vida. Porque, ou direto ou indireto, toda raça humana, toda raça natural humana falando, ela é representada por Adão diante de Deus, porque Adão, que é a primeira criação da velha criação, ele é o primeiro, não é mesmo? E ele sendo o primeiro desta velha criação, chamada humana, então todos vieram através dele. Todos. E ele levou toda a raça humana a essa situação. E aí então, ele permitiu essa rivalidade entre o homem e Deus. Porque aquilo dali causou uma ira, trazendo sobre nós a ira de Deus. Porque pecamos. E uma desobediência à palavra, eu lhes pergunto, qual um bom pai que tem prazer em um filho desobediente? Um filho rebelde, uma filha desobediente, uma filha rebelde. Continua sendo filho, continua sendo filha, porém, como deixa o pai desgostoso, não é mesmo? O pai suporta porque é pai. Mas todo o tempo o pai tem que estar repreendendo. Todo o tempo o pai tem que estar corrigindo. E foi exatamente o que aconteceu diante de Deus. O seu primeiro filho, vamos dizer filho, porque foi criado por Deus, ele desobedeceu a palavra do seu próprio pai, que era Deus, para poder ficar com a palavra da mulher, que por sua vez ficou com a palavra de Satanás, do diabo. Então isso causa uma revolta. Isso causa uma revolta. Isso traz sobre ele uma sentença. E Deus ficou irado com aquilo. Deus ficou irado. O profeta, irmão Brana, ele fala que Adão, na mensagem era de Éfeso, já lá no finalzinho dessa mensagem, ele disse, olha, Eva, ela fez a coisa sem saber o que estava fazendo. Ela foi enganada. Mas ele disse, mas Adão não. Adão ele fez consciente. Adão sabia do que estava fazendo. Adão sabia que se ele apanhasse Eva de volta, ele ia entregar o mundo inteiro nas mãos de Satanás. Ele sabia. O profeta disse que ele tinha um direito, se ele quisesse, de dizer, Senhor, eu não quero mais essa mulher. O Senhor me arruma uma outra perfeita.
Mas não, ele não fez isso. Ele se agarrou nela e a segurou e disse que os outros vai acertar com Deus. Adão era para viver eternamente, irmãos. Ele estava comendo a árvore da vida. A árvore da vida que estava no meio do paraíso de Deus. Agora, como que Adão comia desta árvore? Ele ia lá e pegava um fruto e comia? Não. Não, obediência. Obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, você está comendo da árvore da vida. E aquilo dali para você é vida. Vida eterna. Vida sem princípio. Vida sem fim. Você vive eternamente comendo da árvore da vida. Não é mesmo? Aleluia. Mas quando você deixa de comer dessa árvore da vida, é um fim. Ali você põe uma separação entre você e o seu Criador, Deus. A desobediência à palavra te separa dela. Não é Deus que separa você, é você que se separa de Deus. Não é Deus que te abandona, é você que abandona Deus. Não foi Deus que abandonou Adão, não, foi Adão que abandonou a Deus. É claro, Deus ele é um Deus justo. Desobedeceu, paga um preço. Ele disse para Adão, tu viverás eternamente. Adão não tinha precisão de morrer. Para que morrer? Ele não tinha nenhum vínculo com o pecado. Adão não foi nascido através de sexo. Ele não veio por mulher. Ele foi criado direto das mãos do seu Criador. Nem gerado Adão foi. Deus criou Adão. E criou ele macho e fêmea, ou seja, masculino e feminino. Ainda disse assim para ele: enchei e multiplicai sobre a terra. E dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. Deu para ele todo o direito, tudo. E ele tinha acesso à árvore da vida de uma maneira automática. Ele nem precisaria de pedir a Deus para comer da árvore da vida. Deus fez ele um Deus menor. Deus deu a ele um domínio sobre o mundo, sob o domínio de Deus. Deixou ele naquela posição bem elevada, um pequeno Deus. Que coisa. Mas ele deixou de ficar com a palavra de Deus. E então trouxe sobre si essa consequência terrível, morte. Morreu. Porque Deus disse que morreria. E ele é um Deus justo, se ele fala a sua palavra, ele cumpre. Ele morreu. Por quê? Porque desobedeceu a palavra. Não é mesmo? Ele não tinha que morrer. Ele não era um pecador. Ele não tinha pecado. E você sabe, a morte é pecado. O que você pensa que é Satanás? É pecado, é morte. Satanás é morte. Irmãos,
Nós temos a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Temos hoje aqui esse livro dessa grossura. 66 capítulos, 66 livros. Tudo para nos orientar e nos dirigir, nos exortar, nos redarguir e nos mostrar a maneira que nós devemos fazer. Adão, acho que ele não tinha nenhum. Se eu tivesse, era o quê? Deus disse para ele: Adão, você pode comer do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim do Éden. Porque o dia em que comer, de certamente morrerás. Não toca nela. O Mombrana, eu acho muito bonito isto, é belo. O Mombrana diz assim: agora você pergunta, por que então que Deus não disse para Adão que ele não poderia comer da árvore, porque ele morreu do fruto daquela árvore no meio do jardim do Éden, que era morte? Deus poderia dizer para ele que se ele comesse esse fruto deve ser isso, aquilo outro. Não pode comer. Mombrana disse: Deus não tinha que explicar nada. Deus não tinha que explicar nada. Ele simplesmente disse: não comerás do fruto do meio da árvore do jardim do Éden, porque o dia em que comer, certamente morrerás. Ele não tinha que falar outra coisa, é só isso. O que eu tenho que fazer? Disse: quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Essa é a maneira que devemos ser. Agora, nós temos a Bíblia, ela é o nosso mapa. É o mapa rodoviário. Você quer ir para o céu? Tem a Bíblia para te ensinar. Você quer afastar do inferno? Tem a Bíblia para te ensinar você a afastar do inferno. E ainda mais, temos uma mensagem que é a Bíblia revelada. Aquilo que eu não entendia na Bíblia, Deus me revelou. Se hoje eu sei alguma coisa a respeito de Cristo, é porque Ele revelou-se a si mesmo a mim, através do seu grandioso profeta que Ele nos tem enviado. Agora, o que eu quero dizer é isso, irmãos. Deus e o homem têm se reconciliado. Havia uma separação entre o homem e Deus, e aí então Deus foi lá e trouxe o homem de volta. Outra vez. Todos nós, como disse a Bíblia, né? Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não importa quem quer que seja. Foi Adão que pecou? Foi. Adão pagou pelos seus pecados. Você paga pelo seu. Adão pagou pelo dele. Você paga pelo seu. E a maneira correta de voltarmos ao lugar original, de onde saímos, é acertar. É acertar. Então, se você caiu lá atrás, lá no princípio, através da sua própria natureza, porque é a sua natureza, a minha natureza, isso está se tratando é com a sua natureza, não é a de Adão, é a sua. Adão foi pagou pela natureza que ele tinha, você paga pela sua, pelo seu caminho, pela sua vida. Então Deus nos deu uma liberdade, como deu para Adão. Assim como Ele reconciliou de volta Adão, e Adão não se perdeu, Deus não deu a Adão para o diabo, Deus tomou ele de volta.
Através do quê? Aquele cordeiro. Adão tentou cozer uma folha de figueira e fazer para ele um avental, que é um tipo de religião, de igreja. Ser muito religioso, ser um membro da igreja fulana, da igreja ciclana, porque foi ele que fez aquilo. Aquilo lá foi Adão que fez aquela religião para ele. Não foi Deus, foi Adão. Quando ele estava em pecado, então o que ele fez? Ele disse, eu ouvi a sua voz soar no jardim do Éden. E ele fez para si folhas de figueira e cobriu a sua nudez. Aquelas folhas de figueira chama-se igreja fulana, igreja ciclana, igreja beltrana. Ele formou para ele essa religião lá e se tornou membro dessa igreja. Deus não aceitou isso. Quando ele veio diante da palavra que é a luz, e a luz refletiu e manifestou o pecado, Adão, como verdadeiro filho de Deus, parte de Deus, não tinha outra alternativa para ele, a não ser acertar. Porque quando Deus, na verdade, expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, a Bíblia diz que eles choraram. Eles caíram em pranto. Choro, lágrimas. E aí você vai ver que ele, então, Deus proveu para eles um meio de escape. Foi ali, matou um cordeiro, tirou a pele daquele cordeiro, fez túnica e deu para eles cobrir a sua nudez. Tira essas folhas de figo ou de figueira. Toma aqui uma veste, veste isso daí. O profeta disse, eu posso ver Adão chorando, abraçado com Eva, aquelas lágrimas misturadas com sangue do cordeiro. E ele chorando pelo que tinha cometido, arrependido. E Deus trouxe para si de volta. Não deixou nas mãos do diabo. Só com uma coisa. Agora você não vai poder mais comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aí ele colocou querubins com espadas inflamadas para poder vigiar a árvore da vida para que ninguém entrasse ali. E de fato, e aqueles querubins vigiavam aquela árvore da vida. E eles foram expulsos do jardim e ficaram do lado de fora. Agora, eles tinham que fazer aquilo dali. Oferecer o seu cordeiro, o seu sacrifício, todo o tempo, para poder chegar à perfeição. Porque eles desceram a zero no pecado. Foram para o buraco, foi para o atoleiro. Estava atolado até os fios do cabelo da cabeça. Nada de fora. Deus é que mandou a corda de misericórdia para eles. Segure aí. Sai dessa lama. Sai dessa água barrenta. É igual aqueles meninos, né? Que vai brincar, diz que vai tomar banho numa lagoa. A lagoa toda suja, cheia de barro, e pula lá dentro daquela lama, se lamia para lá e para cá. Diz que está tomando banho. Acaba de banhar todinho ali no deslinguajar deles. Aí o pai disse, menino, vai para o banheiro, vai tirar essa sujeira. Desse jeito que Adão fez. Deus disse, segura aí nessa corda. Essa chama-se a corda do amor. A corda do amor divino foi enrolada no coração de Adão e Eva e puxou para fora. Como? Um cordeiro. O cordeiro de Deus. Que ele deu para morrer no lugar deles. Toda vez que Adão oferecia aquele sacrifício, ele sabia, aquele cordeiro está morrendo por minha causa. Ele é inocente, ele não cometeu nada de errado. Quem cometeu foi eu. Agora, ele está morrendo no meu lugar.
Correto? E assim foi. Então Deus trouxe ele de volta para a sua presença, e aí Deus ficou trabalhando com eles. Por isso que a Bíblia diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então você vai ver que aquele cordeiro é Cristo. Quando o apóstolo São Paulo fala aos Romanos 13, Hebreus 13, verso 8, e diz bem assim, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele quem? Jesus. Ele quem? O cordeiro. Ele é o mesmo cordeiro que Abel matava, que Adão matou lá, sacrificava, o mesmo cordeiro que Jesus sacrificou para ele lá. Foi o mesmo que sacrificou para Abraão no lugar de Isaque. O mesmo cordeiro. Foi o mesmo que foi sacrificado no lugar da ex-prostituta Madalena. E no nosso lugar, hoje. Por isso que ele disse, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O mesmo nos dias do passado, da dispensação da lei. O mesmo ontem que foi nos dias que Jesus estava aqui na terra. E hoje para nós. E eternamente. Eu sou o Senhor Deus e não mudo. Não é mesmo? Por isso é que nós podemos ter segurança de vida eterna e firmeza naquilo que cremos. Porque Ele tem nos dado isto gratuitamente. E agora, quando nós nascemos de novo, que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, Deus e o homem se reconciliou. Não é mesmo? Deus e o homem se encontram. É como terra e céu encontrar novamente. Terra e céu. Porque era o homem formado do pó da terra. E para que ele viesse e nos redimisse de volta, o que ele fez? Ele fez homem. Ele fez o homem sua imagem. Espírito. Deus é espírito e o homem foi feito espírito. Macho e fêmea. Depois ele fez o homem do pó da terra. Aí o homem caiu. Deus veio, olha o que ele fez, para trazer o homem de volta. Deus veio e foi feita a imagem do homem e entrou no homem. Para trazer o homem de volta. Quem era esse homem? Adão? Não, esse homem é Jesus. É Jesus. Ele foi feito a imagem, desceu a imagem do homem e entrou no homem. Formado do pó da terra. Para poder trazer o homem de volta. O veneno da cobra, ele é combatido pelo próprio veneno da cobra. E Deus, para condenar o pecado, Ele teve que tornar-se, ou fazer-se pecado em nosso lugar. Ele tomou os meus pecados, Ele tomou os seus, Ele tomou o pecado do mundo. Para que Ele pudesse nos salvar. A lei do pecado era a morte. A lei do pecado era a morte. Então ele veio sofrer a pena capital. Porque não tinha ninguém que poderia sofrer. Ninguém tinha, nenhum homem, não me importa quem quer que seja ele. Pode ser o homem mais santo, como eles chamam. Ele não tem condição de dar a sua vida e tornar a tomar de volta. Ele nasceu no mesmo saco, ele é farinha do mesmo saco.
Ele veio em pecado e precisa de alguém que tira ele do pecado. E foi o que Deus fez, Ele mesmo, Deus. Ele não mandou um filho, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou nada, ninguém. Ele mesmo veio e fez-se filho, Ele mesmo veio e fez-se cordeiro, Ele mesmo veio e fez-se ovelha, Ele mesmo veio e fez-se profeta, Ele mesmo veio e fez-se homem. Ele mesmo. Por isso que ele disse, no princípio. Quer dizer, o que é princípio? É uma coisa que teve um começo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então isto que nós estamos falando que é princípio, antes de ser princípio era o eterno. Que era Deus. Ele mesmo veio e principiou-se fazendo-se homem. O verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ali está. E tomou todas as consequências de nossas vidas, para trazer-nos de volta ao seu lugar. Quando nós entramos em Cristo, e Cristo entra em nós, Deus fecha a porta. Não é você que fecha, é Ele que fecha. Como Noé entrou dentro da arca, não foi Noé que fechou a porta da arca. Se fosse Noé, Noé ainda poderia abrir a porta para alguma daquelas pessoas. Quantas pessoas, às vezes, boas que tinha lá com Noé, que às vezes não blasfemaram tanto de Noé. E que Noé, às vezes, até presenciava eles. Quem sabe, chegou e bateu lá. Ê, Noé, ajude aí, Noé. Abra a porta para nós entrar, Noé. E Noé até conhecia a voz deles. Noé disse, não foi eu que fechei a porta. Quem fechou a porta foi Deus. É Ele que tem a chave para fechar e para abrir. Acabou. É Deus, irmãos. Então, isso daí acabou. É só Deus que faz a coisa tudo para nós. É Ele que coloca você aí, Ele põe você dentro do seu reino, Ele estabelece você no seu reino, e ali então, Ele e você são completamente um, em obediência à palavra. Aleluia! Deus e o homem se encontram agora. Você sabe que você, na verdade, é um filho de Deus quando o Espírito Santo te reconhece como um filho. Não quando você reconhece, mas quando o Espírito Santo te reconhece como um filho. Quando Ele te reconhece como um filho, é um filho. Você é um pensamento dEle. Você é um atributo dos seus pensamentos. Aleluia. Essa mensagem, o futuro lar, eu estou lendo essa mensagem é tremenda. O futuro lar do noivo celestial, parágrafos 223. O profeta diz bem assim, céus e terra têm se encontrado. Céus e terra têm se encontrado. Deus e o homem estão reconciliados. Você sabe que quando um homem entra dentro de Cristo e Cristo entra dentro dele, e que ele fecha a porta por fora, e você não tem jeito mais nem de ouvir um ruído, nada mais, você está ali dentro, sozinho com ele. Ele e você. O diabo pode aparecer lá fora e tentar de todas as formas pegar você, ele não consegue. Ele não consegue. Você sabe por quê? Ele não pode chegar em você. Ele não pode. Para ele chegar em você, ele tem que passar pelo mesmo processo que você passou. E se ele passar no mesmo processo que você passou, ele deixa de ser o diabo e torna-se um filho de Deus. O seu irmão. Aleluia. E ele não pode fazer isso.
Ele não pode fazer isso. Então ele fica do lado de fora batendo. Você nem sequer dá obediência. É Deus que faz tudo por você. É Ele que faz. Você está à prova de ruído. Tudo na sua vida desapareceu, de pecado, de erro, de engano. Desapareceu tudo. Deus agora e você são um e o mesmo. Deus não pode habitar no seu coração se o seu coração não estiver completamente certíssimo com Ele. A pomba não come com lobo. A pomba não come com corvo. A pomba não desce no lobo. A pomba não desce num corvo. A pomba não desce num porco. Ela desce no cordeiro. É no cordeiro que ela desce. Por quê? Porque o cordeiro tem a natureza da pomba. Deus mata a sua velha natureza da natureza dele. E aí então ele entra dentro da natureza sua, que é a natureza dele. Porque a sua natureza passa a ser a dele. Ele entra dentro da sua natureza. E faz de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um cristão. Aí não é mais você que manda, é Ele que manda. Não é mesmo? Aí é onde nós encontramos com Deus e Deus conosco. Se tornamos isto. Aí ele diz assim, tem começado um Éden restaurado. Aleluia. E toda a maldição desapareceu, tal como toda a maldição do pecado desapareceu, quando o Espírito Santo te aceita. Oh, que coisa! Aleluia! Eu fico pensando assim, você nunca pediu para ser um cristão? Você já nasceu desde antes da fundação do mundo. Você estava na mente dele. Você é um atributo dos seus pensamentos. Ele permitiu que você viesse aqui do jeito que você veio. Mas não importa isto. O que importa é que você é um atributo dele. Não é mesmo? Ele olha, esse é meu filho, essa é minha filha, são meus, eu aceito eles. E você não aceita, ele te aceita. Porquanto, é o atributo de Deus, vê? Se é o Espírito Santo, significa o Espírito de Deus é o atributo. O pensamento de Deus tem te aceitado, porque você estava ordenado para esse propósito. Aleluia! Isto é a verdade? É a verdade. Mas eu fico feliz e satisfeito por ter esta verdade. Você não fica? Correto? Porque você é um pensamento de Deus. E então Deus te aceitou. Ele não pode te jogar fora. Como Adão. Leia o Salmo 139 lá a respeito de Adão para você ver. Leia lá. Aí você vai ver que Deus já conhecia Adão antes de Adão ser formado. Ele já estava na mente dele. Quando Adão caiu, ele levantou Adão e trouxe ele novamente. Você é meu, eu não posso entregar para esse inimigo, esse maligno. Não, você me pertence. E providenciou tudo. Veja, irmãos, é dessa maneira que é a coisa inteira. Correto? Deus te aceita porque você é um atributo dos seus pensamentos. Se não fosse, Ele não te aceitaria. Deus não aceita de modo nenhum aquele que não é dele. O profeta bateu tão firme nessa tecla. Ele chegou a dizer assim, Jesus, ele não veio para morrer por Caim. Jesus não veio para morrer por Judas Iscariote, o que traiu. Jesus não veio para morrer por Caifás, por Herodes, por Pilatos, não. Ele veio morrer por um Pedro, por uma prostituta, por uma Maria pecadora. Ele veio morrer por essas pessoas que são atributo dele.
São seus pensamentos. Davi é um tipo de Cristo. Veja, quais eram os homens que estavam ao lado de Davi. Veja, qual foi os homens que foi lá atrás de Davi para Davi ser rei sobre eles. Homens que não tinham nada com a lei. Entendeu? Homens, eram assassinos, eram ladrão, eram isto, eram aquilo, eles eram homens fugitivos. Não tinha nada de dar obediência à lei, eles não consideravam aquilo. E Deus foi lá e levou lá para Davi. Davi disse: olha, eu só posso ficar com vocês se vocês deixarem eu fazer o que eu quiser. Não, o que o Senhor fazer está feito. Nós confiamos em Ti, cremos no Senhor e o amamos. Damos a nossa vida por Ti. Você vai ver aqueles valentes de Davi, eles deram a vida deles por Davi. Um desejo de Davi era uma ordem para eles. Davi desejou beber daquela água do poço de Belém e disse: ai, quem dera se eu pudesse beber daquela água do poço de Belém, que está sitiada pelos inimigos, pelos filisteus. Eles estão usufruindo dessa água fresca, limpinha lá do poço de Belém, e eu estou aqui bebendo essa velha água estanquinada, quente. Eles já pegaram, cada um, 2 deles. Pegaram a espada e um cantil. O irmão Brana disse que eles abriram um buraco na fila dos filisteus de 14 quilômetros, lutando, guerreando. E foram chegando. O profeta disse: enquanto um desceu e bebeu e pegou água para Davi, o outro ficou aqui só lutando. Quando o outro entrou em cena, o outro foi lá também. E voltaram guerreando novamente. Trouxeram, está aqui, meu senhor. Aleluia. Está aqui, meu senhor, a sua água que você desejou. Davi disse: jamais eu beberei essa água, eu não sou digno disso. Isso custou a vida dos meus soldados, dos meus servos, mas eu darei ela ao Senhor como um sacrifício. E jogou sobre a terra e derramou na terra. Vê? E Deus quer homens assim. Verdadeiros soldados que falam de certo o que é certo e errado o que é errado. Condena o pecado na raiz, não é mesmo? É dessa maneira, essas pessoas, elas são pessoas assim, que dependem inteiramente do seu Senhor. Elas dependem de Deus, elas não dependem do mundo, elas dependem de Deus. Está todo o tempo integrado ali, inoculados na palavra. A palavra para eles é tudo o que eles precisam. Deus gosta desse tipo assim, irmãos, correto? Na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, o verso 12 ao 16... veja o que disse Timóteo, que disse Paulo: e dou graças ao que me tem confortado. Paulo sabia o que era um conforto das mãos de Cristo, das mãos de Deus. Ele sabia. Ele era como esses homens de Davi. Muito pior ainda, porque ele era um perseguidor da igreja do Deus vivo. Não é mesmo? E por isso ele está agradecendo. Ele disse: e dou graças ao meu, que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. Por fiel. É um filho, é um pensamento dele. Pondo-me no ministério. Um homem que assolava a igreja do Deus vivo, maltratava, perseguia, levava preso na cadeia. Agora, Deus vem e faz isso aqui. E ele diz assim: e a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente
na incredulidade, ignorante. Você sabe, o profeta disse que Paulo, ele era sinceramente errado. Ele era sinceramente errado. Porque ele fazia as coisas com sinceridade, pensando que estava fazendo o correto na sua ignorância. Ele amava de verdade, ele dava vida de verdade, ele não forjava uma vida. Ele não manufaturava, ele não fabricava. Não, mesmo lá, com aquela vida de fariseu, até o ponto que ele se tornou fariseu de fariseu. Ele era um homem íntegro naquilo que ele cria, sincero, ele não era manufaturado. Dava o sangue, dava a vida por aquilo, ainda que era sinceramente errado. Vê? Essa é a maneira. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Graça é um dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Todavia, Deus te deu. Graça, graça, graça. É o amor. Te tirou lá do buraco, posicionou na palavra. Agora sim. Agora não é mais você, é Ele em você. Por isso que você não pode mais fazer as coisas erradas. Ele não permite. Ele está dentro do seu ser. Dentro de você, do homem interior. Do homem interior. Você sabe que Deus aplicou o plano de redenção sobre as nossas vidas. As nossas vidas chama-se espírito, que é feita a imagem dele. É as nossas vidas, é o homem interior. Esse homem é feito a imagem dele. Esse homem estava no pensamento dele, desde antes da fundação do mundo. E esse homem foi enredado aqui, e caiu. Mas ele é de Deus, Deus traz de volta. Aí ele aplica o plano de redenção a você, e você ouve aquilo. Quando você ouve a sua palavra e vê esse plano, você aceita como Paulo aceitou. De alma, de espírito, de coração. O diabo não pode mais vacilar, fazer você vacilar. Não pode, você foi regenerado 100%. Você sabia disso? Esse homem de dentro, não de fora. O de dentro, Deus está tratando com o de fora ainda. Mas é o de dentro. E Deus está morando no de dentro. Vive no de dentro. Ele cuida desse de fora porque ele está lá no de dentro. Então, quando o diabo chega nesse de fora, que tem todo o acesso, ele tem toda a facilidade, porque esse de fora é ainda aquele pecado, ele tem condição, ele chega no de fora, o de dentro sai de dentro e vem para o de fora. Ele vai lá na porta da sala, o que você quer? Você já imaginou? Aleluia. Ele está lá dentro, quem sabe no aposento, lá dentro descansando. Ou quem sabe no escritório. Ou lá no trono. Lá no trono, porque ele tem um trono. Ele é o rei aqui hoje na terra. Ele é um rei. Deus é rei na terra, mas ele é um reino espiritual. Ele reina no coração dos seus filhos. Ele está com seu trono de rei dentro de você. Ele é o seu rei, ele é o seu juiz. Não é mesmo? Aí ele está ali dentro. E quando o diabo vem aqui fora, nesse homem de fora, ele levanta do trono. Ou então ele diz assim, o que você quer? Lá de dentro ele já fala, o que você quer? E o diabo ouve a voz. Essa voz aí, o diabo conhece a voz de Jesus. Essa voz aí eu conheço. E trata de cair fora. Essa é a maneira, irmão, que Deus faz com cada um de nós. Ele entra dentro de você. Ele disse, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia. Aí então, quando ele te redime, te traz de volta e te posiciona ali,
Eu te digo com toda a verdade. Por que ele fez isso? Porque você era um predestinado. Você era um eleito. Como ele disse, bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, não parte, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos que ele nos abençoa, irmão, isso daí chama-se, isso é como sopa e adubo na sua alma. Isso te fortifica, te fortalece, você se torna robusto, cheio de vida, cheio de vitamina, cheio de proteína, forte para reagir. Aleluia! Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, não é mesmo? E como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor, que coisa! Então você pode ver que essa infinidade que nós temos com Deus e Deus conosco, ela vem do Espírito Santo. Então ele dá a cada filho um estímulo para lhe servir, um estímulo para lhe adorar, um estímulo para obedecer, um estímulo para ser um homem ou uma mulher agradecida. Correto? Aquilo que ele te deu, ele recebe de volta. A sua adoração não é a sua, é a dele. Não é ele que está aí em você, é ele que está adorando através de você. Deus mesmo adorando através de você a Deus. Deus não aceita adoração de homem algum. Ele não aceita. Se ele aceitasse, ele tinha que aceitar de Abel, de Caim. De Adão. Ele não aceitou a adoração de Adão. Ele não aceitou a de Caim. Ele não aceitou a de Judas. Ele aceita a dele. Primeiro ele nos amou, para que então depois nós o amássemos. Correto? Ele vem e estabelece dentro de seus filhos. Mora ali dentro. E dali você canta. Dali você adora. Dali oferece o seu sacrifício. Dali você oferece o seu culto. Não é você, é ele em você. Não pode o Espírito Santo entrar dentro da sua natureza. A sua natureza é a natureza dele. Você e a sua natureza se tornou um. Você e a sua natureza se tornou um. Deus entra dentro da sua natureza. E quando Deus entra dentro da sua natureza, você e Deus faz-se um. Terra e céu agora se encontraram. Ele colocou em você a palavra de sua reconciliação. Aleluia! Que pessoa devemos ser? Ele nos predestinou para filhos de adoção por si mesmo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Por aquele que faz todas as coisas por sua própria vontade, não porque você foi bom, ou porque você é ruim, ou porque... Não, é porque você já era um pensamento dele. Deus não te aceitaria você se você não fosse os seus atributos dos seus pensamentos. Ele não aceitaria. Ele aceitou porque você é. E quando ele te aceita, então tudo que é mal desaparece de você. Você passa por esse processo e é nascido de novo. É uma nova criatura. O pecado desaparece, a maledicência desaparece, a injúria desaparece, a cólera desaparece, o ódio, o rancor, a inveja, a porfia, o engano, tudo desaparece de você. Ele está ali agora, ali dentro, te regendo. Não é mesmo? Parágrafo 224. E, não obstante você haver nascido em pecado, mas Deus tinha esse atributo, e aqui você expressou a si mesmo sobre a terra. E ele desceu e te tomou. Amém.
É tão fácil de saber se você tem ele e não tem. Não é mesmo? Você sabe que os meus pecados, as minhas fraquezas, não me obscurecem diante de Deus. Eu estou dizendo esse homem de fora. Não, porque não sou eu que faço. É o diabo, é a velha natureza carnal que está na carne. Esse homem do pecado que faz isso. Então, às vezes, eu me ponho assim meio fora do normal, e aquilo dali não sou eu. Como pode você pecar quando você é nascido de novo? Aquele que é nascido de novo não peca, porque ele tem uma semente impecável por dentro. Ele não pode pecar porque é nascido de novo. Aleluia! Quando nós chegamos e temos essa revelação, porque todo verdadeiro filho de Deus tem isso. Ele conhece, ele sabe, vê? Então veja, ele desceu e te tomou, vê? E aqui está você de volta, aqui onde você pertence. Aonde, irmãos? Sentado nesses bancos duros somente? Não, sentado em Cristo. Em obediência à palavra, em sujeição a ela, vê? O pecado perdeu seu poder. Isso é certo. Os desejos do pecado desapareceram de seu coração quando o Espírito Santo entrou. Oh, que coisa! Você é uma pessoa restaurada. Aleluia! Não reformada. Uma velha criação reformada. Você é uma nova criação. Assim que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é mesmo? Restaurada. O profeta disse, não me importa se você ainda está nessa velha ordem, nesse velho corpo, mas ele disse mais, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E aí nós só estamos na espera. A hora chegar, então nós vamos ver esse velho corpo mundano ser mudado. Correto? Isto é a verdade. E então, quando a terra estiver restaurada por meio da mesma coisa, aí não pode haver mais maldição, nem tempestade, nem mais tufões. Você está reconciliado. O homem e Deus têm se encontrado. Por isso que o mundo vai passar, a ordem do mundo vai passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Porque Deus não pode vir morar nessa terra, com essa terra desse jeito. Quando o diabo ofereceu ela para Deus, Deus nem sequer preocupou com isso. Ele disse, vá-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Sai da minha frente com a sua oferta barata. Essa oferta barata que o diabo te dá, o Espírito Santo dentro de você reprova aquilo dali. Você diz, sai da minha frente, sai do meu caminho, Satanás. Com a sua oferta barata, eu tenho coisa muito maior do que isto. O meu lugar que estava vazio foi preenchido. A laguna foi cheia. Ela está como um poço artesiano, fluindo. Todo o tempo, vida eterna. Não é mesmo? Que coisa, irmãos. Isso não é a verdade. Isso não é maravilhoso? Deus trouxe você de volta ao seu lugar, que você sempre esteve em seus pensamentos. Sempre esteve em seus pensamentos. Isto é a verdade. E aí agora você valoriza isso. Você sabe o valor que isso tem para você. Uma pessoa que uma vez estava perdida e ela estava na eternidade, caiu nessa situação e aparece uma chance, mas como ela aproveita a sua primeira oportunidade. E a segura naquela oportunidade, não deixa mais passar. De jeito nenhum, não é mesmo? Correto? Ela segura naquela oportunidade.
Não deixa passar de maneira nenhuma. Veja o que ele fez por essas pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, o capítulo 1, o verso 24, 25, ele diz assim: porque toda a carne, 1 Pedro, capítulo 2, né? 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24 e o 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, fostes sarados. Não é mesmo? Porque éreis como ovelhas desgarradas, não bode, mas como ovelhas desgarradas. Você não pode tornar-se um joio trigo, como não pode tornar um trigo joio. O que é trigo e o que é joio é joio. Aquele que é ovelha de Deus, lá nos seus pensamentos, sempre foi ovelha. Sempre foi ovelha, sempre foi um filho. A única coisa que Deus fez foi fazer o quê? Tornar você um filho. Você já era filho, ele não te fez filho. Você já era, ele tornou você um filho. Foi o que ele fez. Ele tornou você uma ovelha. Por quê? Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia. Ele é seu pastor? A sua prova da sua vida prova que é. Que ele é o seu pastor, correto? Então veja, agora você pode regozijar para sempre. Alegrar para sempre, viver para sempre, ter uma vida limpa e pura. Como ser humano aqui na terra. Como ser humano aqui na terra. Porque você morreu para o mundo e vive para Deus. Tudo desapareceu da sua vida e agora você é uma nova criatura. Do mesmo jeito Ele está fazendo com a terra para nós e morar nela. Que bom Deus, né? Uma terra nova para um povo novo. Uma terra nova para uma igreja nova. Uma terra nova para uma noiva nova. Noiva nova. Amém? Então veja o parágrafo 225. A terra nova será posta em sua beleza no Éden novamente. A nova terra expandirá depois de seu batismo de fogo. Simplesmente pense nisso. Ela pegará fogo e arderá. Os elementos arderão com fogo abrasador, arderão todas as obras da terra. Explodirá toda a água, todo se incendiará. E estalará, toda coisa arrebentará, vulcões estourarão de milhas e milhas no ar, e verão ardendo, lavas ardentes, todo germe, o Espírito Santo de Deus purificará todo pedaço de todo pecado e toda coisa, todo diabo será amarrado e lançado no lago de fogo, fogo consumidor, a ira de Deus no fogo. Não haverá feras ali para destruir novamente. Quando você caminhar rua abaixo, no jardim de flores, não haverá nenhuma serpente ali para chiar e te morder com suas peçonhas venenosas. Ou seja, vejam, não será isso maravilhoso? Eu creio que para mim, que até a serpente, ela volta à sua origem. Não é que dizer que não existe, mas existe antes, ela existirá antes que o Éden era tentado pelo diabo. Porque quem tentou o diabo, a Eva, foi a serpente por meio do diabo. Então você vai ver, o leão hoje destrói o cordeiro.
o urso, o boi, e assim por diante, mas naquele dia não. Uma criança pode enfiar a sua mão lá na toca do balisco, né? Balisco, né? O escorpião, e ele não vai fazer dano algum. Isso foi o que disse a Bíblia. Por quê? Porque aquele reino será um reino justo. Não haverá pecado, não haverá nada. Quem faz isso é o pecado. É o diabo. E o diabo naquele dia será lançado no lago de fogo. E essa velha serpente também será destruída. Tudo. Correto? Então não vai haver nada ali para fazer isso. Vejam, o pecado desapareceu, todos que são associados com a morte desapareceu. Tudo. Somente Deus e os seus filhos e os seus redimidos. Vamos tomar aqui mais uma escritura. Vejam o Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, o verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, na Nova Jerusalém. Nesta cidade santa que Deus preparou. Correto? Agora eu vou encerrar com esse parágrafo aqui. É o 226. 226. Ouça, ali não haverá nada dessa terra nova e elevado por um aterro com gramado amarelado, por uma sepultura. Ali não haverá nada disso. Deus e o homem têm se unido. A noiva e o noivo, os céus e a terra, um ao outro se têm recebido. Deus tem descido para morar no meio, em meio dos homens. Seu tabernáculo está com eles. Ali então Deus é aquele momento que Jesus disse que chegaria naquele dia, que ele entregaria o reino ao Pai. Por quê? Porque na verdade ali ele e o Pai agora, ele era o próprio Pai. Hoje ele está sentado no trono do Pai, mas naquele dia ele disse, eu vou assentar no meu próprio trono. E aquele que vencer assentará comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, ali naquele dia, o tabernáculo de Deus, que é o Espírito Santo, é Jesus. E o tabernáculo de Jesus é sua noiva. É sua esposa. Então ali estará ele, exatamente com eles. Correto? Não haverá mais pecado, nem mais pena. Ali nunca mais cairá uma lágrima da face de uma mãe sobre seu bebê. Amém? Aquela nova terra não estará, aquela nova terra não está redimida, pertence a ele para os seus. Foi redimida disto. Acabou. Então aí você descansa nisso daí. E assegura, procura investir tudo que você tem. Vale a pena. E Deus te abençoará com tudo. Amém? Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino 49. Consagrar tudo.
consagrar. Assim dá meu Senhor de tributo de louvor, dado com fervor. Atende, meu Jesus, essa petição. Tão débil sou e mal é meu coração. Teu nome exaltar, a nova publicar, teu reino a dilatar, em me habilitar. Oh, dai-me mais paixão de um amor real para te servir e ser muito mais leal. As almas a ganhar, sempre na luz andar, e os filhos teus amar, em me habilitar. Tudo que sou, Senhor, eu te darei. Do mundo vil e mal nunca mais serei. Teu rosto quando ver, amor no céu luzer, a glória do porvir, ou enfim fluir. Aleluia, Jesus. Quase já estamos alcançando com uma mão. Isto é verdade. Deus nos ajude, nos guarda de todos os males desse dia, né? E nos preserva para a sua vinda, para a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas. Querido Jesus, Pai Celestial, se temos falado alguma coisa, Senhor, que não seja correta, o Senhor nos corrige. Somos ovelha do teu pasto. Se temos feito alguma coisa, Senhor, que não é certa, o Senhor nos corrige, porque somos as suas ovelhas. O Senhor é o nosso sumo pastor. Pai Santo, despede-nos, leva-nos em paz e nos guarda e nos protege de todos os males. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados.
sofrer da minha dor, mas sei também que o meu penar em gozo pode transformar, em gozo pode transformar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, de tudo é sabedor. Sim, Deus, meu Pai, vem minorar a minha dor. Eu sei que Deus é sabedor, que fui um grande pecador, mas com poder e compaixão livrou-me da destruição. Eu sei que Deus é sabedor das minhas faltas, meu temor, mas pronto está pra me valer.